Voltamos, estamos começando a aula. Mishenichnas Av Memaatim. O que quer dizer Memaatim? Memaatim é que devemos diminuir a alegria en estos días, porque estos días reflejan a una época de tristeza para el pueblo de Israel a través de todas las épocas. Dice el pasuk, Kol rodefeja isiguha ben hametzarim. Ben hametzarim, que son ben hametzarim, los días estreitos en los cuales nos vamos acumulando a través que pasan las semanas. Hoy estamos en Rosh Chodesh Av de para o dia de 2, na qual a reflexão ela fica mais espessa e mais refletiva nestes dias, na qual já vamos nos perfilando a este Shabbat que vai ser chamado Shabbat Hazon. Mas eu queria voltar para o título de hoje, que está escrito no rei David Hamelech, em seu Tehilim, em seus salmos, ele escreve Azorim bedim'ah berinai ksoro. As pessoas que derramam suas lágrimas no momento certo. Quer dizer, tem momentos na qual a pessoa deve derramar seus corações, abrir seus corações e chegar a um momento de reflexão. Este momento de reflexão nos vai trazer alegrias constantes em nossas vidas. Quer dizer, tem uma retribuição. Porém, o Talmud diz: Mishenichnas Av Memaatim besimcha, Mishenichnas Adar marbim besimcha. Quer dizer, se você sabe, nestes dias, você fazer tua reflexão, nestes dias você se lamentar, nós chamamos lamentações askinot, na qual nós estamos, está escrito Kol Israel Arevim Zelazé. Todo el povo de Israel é fiador do outro. Quer dizer que a maioria do povo de Israel se encontra e nos encontramos em situações diversas de dificuldade. Cada com seu pacote, cada com sua necessidade. Depois da destruição do Beit HaMikdash, o mundo ficou sem sua proteção, ficou sem sua alegria. Foi chamada Jerusalém Mesos Kol Haaretz, o local da alegria. A partir que teve sua destruição e teve sua diáspora, e o povo de Israel saiu fugido de Jerusalém, nos encontramos em momento de reflexão. Quer dizer, estamos 2000 anos longe de nossa casa. A pergunta é justamente que estas lágrimas que são colocadas anualmente quando chegam estas datas, nas datas de Tisha B'Av, 9 de Av, que se aproxima, e esperemos que este 9 de Av não seja solamente para sentarnos e lamentarnos pela perda del Beit HaMikdash, que este 9 de Av está escrito no Talmud, o 9 foi destruído e o 9 de Av nasceu também o Mashiach para o povo de Israel. O Mashiach está esperando que nós façamos alguma coisa boa para o mundo e possamos
consertar aquilo que foi feito através da história e reparar os danos do passado para abrir um melhor caminho para nosso presente e nosso futuro. E diz o Talmud diz algo que chama muito a atenção, toda a geração, que o Beit HaMikdash não foi reconstruído, é como se nós também fazemos parte, Haz Shalom, da destruição. Então devemos nós chegar a um consenso e entender o que aconteceu naquela época, qual foi o problema e por que as lágrimas que hoje derramamos não são colhidas por o Criador e são levadas e nossos rezos são atendidos por Akadosh Baruch Hu. Vocês sabem que toda a história, digamos, o povo de Israel, ele tem um cronograma. Vejam bem que nós dependemos de nossos antepassados, Maaseh Avot Siman Labanim. Vejam bem que nós tivemos 3 patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. Cada patriarca chamou ao Beit HaMikdash de uma maneira diferente. Por exemplo, a Torá diz que Abraham Avinu chamou o Beit HaMikdash de Har, de uma montanha. Isaac chamou o Beit HaMikdash, lo chamou de Sadeh, e Jacob Avinu lo chamou de Bait. Cada colocou um nome para o local mais sagrado onde emana a espiritualidade para o povo de Israel. E por que justamente estes 3 patriarcas? Porque o primeiro Beit HaMikdash representa Abraham Avinu, o segundo Beit HaMikdash representa Isaac, e o terceiro Beit HaMikdash representa Jacob Avinu. Quer dizer, o primeiro foi destruído, porque da descendência de Abraham teve Isaac e teve Ismael. Não foi uma descendência completa. Isaac teve a Jacob e Esau, e diz a Torá que Jacob Avinu, sua descendência foi completa. Então agora entendemos, olha como vem o percurso, o caminho do povo de Israel através da história. Abraham representa o primeiro Beit HaMikdash que foi destruído por os babilônicos. Isaac, o Beit HaMikdash destruído pelos romanos, que justamente são sua descendência. Jacob representa o terceiro Beit HaMikdash, que nunca vai ser destruído, porque vai descer do celeste, dos céus, à terra já construído, e não vai ser nunca mais destruído o Beit HaMikdash. E isto é o que a gente anela e deseja que aconteça em nossos dias, como dizemos, Betehazena, Enenu Beshubcha Letzion Berachamim. Quer dizer que nós pedimos a Hashem que nós possamos nos aproximar a esses dias com misericórdia. Porque com misericórdia, diz o Talmud, que a época messiânica ou vai chegar com Rahamim, ou vai chegar com misericórdia, ou vai chegar de uma maneira de guerra. E nós queremos que Hashem mande su Meshihó, sua salvação, através da misericórdia e não através das guerras. Voltando, nós devemos entender o poder das lágrimas. Onde começou a história? A história começou com 2 pecados que aconteceram
em la saída do Egito que marcaram a história do povo de Israel. O primeiro foi o bezerro de ouro e o segundo, que foi reparado, ao final das contas, o primeiro, não é? Através da construção do Beit HaMikdash, do Mishkan, do templo. E o segundo pecado, que é os meragelim, os espiões, a Torá diz que ainda esse pecado não foi totalmente removido. Diz a Torá, Vaiku ha'am balaylahu. O povo de Israel choraram de maneira gratuita. E esse choro foi marcado através da história até os dias de hoje. Diz o Talmud, Miyom sheneherav bet hamikdash, kol hasha'arim nin'alu. Do dia da destruição do Beit HaMikdash, do templo, todos os portais dos céus foram fechados. Se vocês se lembram, a gente reza pelos 50 portais que se abram em las festas de Yavim Noraim, em Rosh Hashanah e Yom Kippur. E nós temos 50 portais. Sha'arei Orah, o portal da luz, Sha'arei Berachá, os portais da Berachá, da bênção, Gilá, da alegria, Sasson, Tová, Sha'arei Tová. Assim vamos de Aleph a Tetav, Sha'arei Torá, assim no final. E assim vamos pedindo sobre estes portais que Hashem possa mandar aqui para a terra, emanar de cima para baixo a bondade para o povo de Israel. Mas o Talmud diz que todos esses portais se fecham. Nin'alu. Há solo portal que fica aberto, que é o portal das demaot, das lágrimas. Mesmo que todos os portais e as portas de entrada estão fechados, nós devemos saber que Hashem se deixou o portal das lágrimas. Só para entender um pouco mais como funciona. Está escrito Seu She'arim Rashechem Binatzeu Pitchei Olam. Existe os portais dos céus. Por exemplo, Jacob chamou os portais do celeste, Sha'arei Shamayim Niftahim, Bezeh Sha'ar HaShamayim. Que é Sha'ar HaShamayim? Os portais dos céus. Quais são os portais do céu? O pescoço é o que divide a parte de cima com a parte de baixo. A parte de cima é a parte celeste. Esto según la Kabbalah, y la parte de abajo es la parte material. Entonces nos pedimos para Kadosh Baruch Hu que tenga siempre una conexión entre la parte de cima con la parte de abajo, y que esa conexión es llamado pescozo. Por ejemplo, es llamado Tzavarech, que me da la Hashem. Nos pedimos para Kadosh Baruch Hu que essa conexão que emana dos céus para a terra nunca seja fechada. Mas o Talmud, volta à pergunta, o Talmud diz que depois da destruição do Beit HaMikdash, os Sha'arei Shamayim, os portais da felicidade foram fechados. Então, por que nós voltamos a chorar nesta época, se al final das contas nós choramos pela destruição do Beit HaMikdash? Tem um ditado muito famoso que diz: me diz por que você chora, que te vou dizer quem você é. Quem você é e por que você chora. O ser humano deve saber valorar
as coisas que ele tem. Por exemplo, nós encontramos no Talmud que nós devemos sentir a falta diariamente da destruição do Beit HaMikdash. E pergunta o Talmud como vamos a sentir a falta da destruição do Beit HaMikdash. Ele diz, olha, que não comamos carne, porque a carne era oferecida como corban, sacrifício. Mas também nós fazíamos korbanot de pão, então não comamos pão. E outro diz, não bebamos vinho. E outra opinião diz, não bebamos água, porque em Hag HaSukkot, na festa de Sukkot, se fazia Nisur Hamaim, para poder abençoar as águas. Então diz o Talmud, a solução é que todo o que você faça em tua vida, você tem que ter uma lembrança da destruição do Beit HaMikdash. Por exemplo, você constrói uma casa bonita, você tem que deixar um espaço dentro de tua casa, amá, 60 por 60, para você lembrar da casa de Hashem. Como você pode ter uma casa completa e linda e decorada se a casa de Hashem está destruída? Então nós devemos sentir a falta constantemente, que não temos Beit HaMikdash. E quando vem estes dias de Av, nós voltamos a nos lembrar e a posicionar que ainda não fomos redimidos, que ainda estamos espalhados pelos 4 cantos do planeta, e veja as divisões que tem entre pais e filhos, entre familiares, que cada um deve morar longe de seu ser querido. E estamos no Galut, estamos disseminados pelos 4 cantos. E nossos sábios nos explicaram que esse Galut se deve a uma reflexão muito importante. Quando nossos antepassados estavam em Jerusalém, Jerusalém era a beleza do mundo e a alegria do mundo. Eles começaram a colocar óleo acima de outras partes do mundo e começaram a se perguntar a si mesmos: e que vocês acham que a gente vai para a Babilônia? Lá tinha o Império Babilônico e lá tinha um avanço muito grande na parte material física, e aí começaram eles a menosprezar Jerusalém e levantar seus olhos para a Babilônia. E aí Hashem teve que desterrá-los e expulsá-los de sua terra e mandá-los para a Babilônia. E aí ficaram em Babilônia um tempo bem longo, esse tempo que lá foi feito o Talmud Babli, que também esqueceram de Jerusalém, mas esse primeiro galut foi um galut solamente de 70 anos. Aí voltaram outra vez de Ezra, o escriba, voltaram outra vez para o segundo Beit HaMikdash. O primeiro Beit HaMikdash foi a construção de Shlomo HaMelech, que representava a tribo de Yehudá. Porém, em las ofrendas de fogo aparecia um ari, um leão, recebendo as ofertas que o povo de Israel fazia. O segundo Beit HaMikdash parecia um cachorro que representava Parás, os persas que dominaram naquela época. E a partir de lá
começou também a dispersão do povo de Israel, que foi se trasladando de um setor para outro setor, de oriente para ocidente, de norte para sul, aí foram para a Espanha, e aí começaram a falar que Espanha era como Jerusalém Shel Zahav, e de Espanha foram removidos e desterrados e expulsos, e aí foram para Portugal, e de Portugal também foram expulsos e foram para a Europa do Leste, e aí vocês se lembram do que aconteceu na Europa na Shoah, e Hashem já nos mandou para o sul, para o cono sul, e tudo isso para a gente falar e revelar com nossas bocas que não existe um país melhor que Israel e uma capital melhor que Jerusalém. Isto tem que ver com a reflexão. Mas me diz de que você chora, que te direi quem você é, mesmo que as portas das lágrimas nunca se fecharam. A Kadosh Baruch Hu quis dar um ensinamento para o resto da história, para nossa teshuvá, para nosso arrependimento, na qual nós pecamos naquela época dizendo que Hazak hu mimen, o inimigo é mais poderoso, Haz Shalom, afilo, nem Deus consiga. Assim falaram os espiões. Então, quando falaram mal da terra de Israel, falaram mal também de Kadosh Baruch Hu. E choraram à toa, diz o Talmud, agora vão a chorar por motivo. Igual que uma criança que está chorando, e chega o pai e lhe pergunta a seu filho, filho, de que você chora? E a criança não responde. E o pai insiste na pergunta, por que você chora? E o pai continua, o filho continua resistindo à resposta. Até que o pai se levanta, lhe dá uma tapinha pequena, lhe diz, filho, agora eu sei por que você está chorando. Eles choraram naquela época e não encontraram solução para as lágrimas que eles colocaram naquele momento. E vejam bem que eles fizeram teshuvá. A Torá traz no Sefer, agora estamos abrindo o Sefer Devarim, na qual o povo de Israel falou para Kadosh Baruch Hu, Hashem nos desculpa, agora nós vamos novamente a subir, vamos conquistar a terra, e nós somos pecadores. E diz a Torá que eles se arrependeram de lo que fizeram, batashubu, batibku, choraram. Pero diz a Torá um versículo na qual chama muito a atenção, Velo shama Hashem bekolchem. Muitas vezes a pessoa pode chorar e Hashem não vai escutar essas lágrimas. A pergunta é, por que Hashem não vai escutar as lágrimas se o portal das lágrimas ainda não foi fechado? Diz a Torá, Velo shama Hashem bekolchem, não vou escutar vocês. Velo ezin alehem, também não vou abrir os ouvidos para escutar o choro de vocês. A pergunta é, por quê?
Dice la Torá, porque ellos fizeron Hilul Hashem. Hilul Hashem es un pecado que se llama profanación del nombre de Hashem. Es decir, ellos profanaron o nome de Hashem, mesmo que agora eles voltaram em Teshuvah. E eles sabem que as lágrimas têm força, em aquele momento não foram ouvidos e não foram escutados. Daqui aprendemos algo muito bonito para as nossas vidas. A vida te vai dar valores, na qual você vai respeitar, na qual você vai se ajustar a esses valores. E se você quer saber os valores daquela pessoa, você tem que entender o sentimento que ele tem. Por exemplo, pessoas que utilizam suas lágrimas para coisas mundanas, ou porque o pai não comprou para ele um tênis, ou porque ele não foi a um passeio, ou porque ele perdeu a viagem sonhada e aí ele começa a chorar. E quando ele precisa utilizar essas lágrimas para algo importante, quem sabe, essas lágrimas já não vão ter valor. E aí voltamos ao versículo do David HaMelech, Azorim Bedimah. Que é Azorim Bedimah? Que sabe o valor da lágrima. Quando chega o momento da alegria, ele vai saber que essas lágrimas foram um goteio para uma plantação firme e forte. Vai chegar o dia que ele vai poder coletar aquilo que ele está buscando. Sobre isto diz o Talmud: Kol mit'abel al Yerushalayim zoche beroe bebinyana. Toda aquela pessoa que se sabe lamentar de coisas importantes, não lamentar de coisas fúteis, de coisas que não têm pé e não têm cabeça. Nós estamos aqui falando justamente de coisas muito importantes, que são o destino de todo Am Israel. Todo Am Israel está em Galut. E saibam que cada ano que passamos e sentamos novamente no solo e derramamos as lágrimas, cada ano que passa a situação fica mais perplexa e mais complexa para a existência do povo de Israel. Mas todo isso tem uma recompensa. A recompensa é que o dia de manhã, quando cheguem os dias melhores para o povo de Israel, ao final das contas, nós estamos no mundo da ilusão. Qual é o mundo da ilusão e da fantasia que a pessoa vivimos em Olam HaSheker? A gente vive num mundo do me engana que eu gosto, na qual a gente não sabe as verdades do mundo, na qual nós chegamos no meio de um filme, não sabemos o início, não sabemos o final, ficamos um tempo neste mundo e temos várias perguntas para perguntar. E essas perguntas seguramente são muito importantes, mas existe a unicidade do povo de Israel
na união dos corações, quando o povo de Israel en estos dias se une. Dice el Talmud por qué fue destruido o primeiro Beit HaMikdash e o segundo Beit HaMikdash. O primeiro fueron pecados que fueron aparentemente resolvidos. Gilui Arayot, Shefut Damim, Avodah Zarah, cosas que están longe de nosso entendimento. Mas o segundo Beit HaMikdash foi destruído solamente por la causa de Sinat Hinam. ¿Qué es Sinat Hinam? Sinat Hinam se llama odio gratuito. Es como si a pessoa não gosta de um terceiro ou de um fulano, não tem motivo, mas a pessoa diz, ele não cai simpático a meus olhos. Será que estas palavras são palavras corretas? Ou são palavras olhando do plano egoísta, na qual a pessoa ele se fecha para o mundo e não se abre para o mundo? Nós devemos saber que, al final das contas, nós temos uma promessa. A promessa está justamente no Talmud, com Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva estava acompanhado por Rabbi Tarfon e outros sábios, e eles estavam saindo da cidade de Jerusalém. Eles foram expulsos naquela época e Rabbi Akiva era o mestre. E aí cantamos justamente em la Gada de Pesach. E tem uma quiná, tem uma lamentação que é cantada por todos os Nusahim, por todas as comunidades do mundo, Sefaradim e Ashkenazim, que liga justamente a época de Yetziat Mitzrayim com a época Betzeti mi Jerusalém. E veja bem como toda a história nossa está ligada, porque nós comemos em Pesach ovo. ¿Por qué comemos en Pesach ovo? Una de las opiniones do ovo en Pesach es comida de luto, que nos enlutamos pela destruição do Beit HaMikdash. Esta destruição do Beit HaMikdash está ligada no calendário diretamente. O dia que nós comemoramos Pesach é o dia que nós choramos pela destruição do Beit HaMikdash. O dia no calendário, por exemplo, este ano, Pesach foi de quarta para quinta, e também Tisha B'Av vai ser de quarta para quinta. Quer dizer, tem uma ligação direta entre os tempos que a gente se manifesta entre a saída do Egito, vendo o esplendor e a luz do povo de Israel, e você vê o acaso, você vê o crepúsculo da história do povo de Israel. Mas Rabbi Akiva, que estava na época, ele viu os romanos festejando e rindo, e todos os rabinos, eles choravam. Diziam, olha, eles pegaram Jerusalém, e nós estamos deste lado chorando, eles festejando. Aí Rabbi Akiva falou duas coisas bonitas que ficam em aberto em nossos corações daquela época até o dia de hoje, cada vez que chegam estas datas. Diz que Rabbi Akiva começou a rir e eles começaram a chorar. Le perguntaram a Rabbi Akiva, de que você está rindo? Falou agora que se cumpriu a segunda profecia, que Shualim il-Hubó, eu vejo as raposas andando no lugar Kodesh HaKodashim, dentro do lugar sagrado.
Entonces seguramente voy a ver también la segunda parte de la profecía, que el pueblo de Israel va a voltar para su tierra, para su casa. Ustedes saben a historia de Napoleón. Napoleón conquistó Egipto. Y en Egipto él pasó do lado de una sinagoga un día de Tisha B'Av. Y él le preguntó por qué la sinagoga de los judíos está con luces apagadas. Le respondieron a Napoleón, porque hoy es día Tisha B'Av. Falou, me expliquen qué es Tisha B'Av. Falou, a 1750 años fueron desterrados y destruidos el Beit HaMikdash. Y ahí preguntó Napoleón, ¿y ainda están llorando por el Beit HaMikdash? Ainda? Falaram, sí, ainda eles lloran. Y ahí falou Napoleón, quien llora y derrama lágrimas por algo que fue destruido, es seguramente que ele vai ver sua reconstrução. A pessoa não pode chorar por algo que nunca mais ele vai ver, porque não teria consolo. Não tem consolo. Porém, o profeta diz para o povo de Israel, Nahamu, Nahamu Ami, Amar Hashem Elokechem. Falou Hashem para o povo de Israel, tenham consolo. Nahamu, Nahamu, 2 vezes. Destruiu o primeiro, destruiu o segundo. Mas agora vocês vão ver a parte boa do filme do povo de Israel. E vocês se perguntar, e por que nós passamos por toda essa situação de oscuridade, através dos tempos e dos 1000 anos desterrados? Tem uma explicação. Uma explicação superficial, porque não é hoje para a resposta única. Mas o Talmud volta a dizer que Israel, Arevim, Zé Lazé, o povo de Israel, um é espiador do outro. Se um Yehudi faz uma coisa boa, todo o povo de Israel se fortalece. Se um Yehudi deixa de fazer o bem, todo o povo de Israel enfraquece. Assim diz Maimônides. Quando chegamos nos dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, a Torá diz, Re'e Anochi noten lechem velifnechem berachá. Eu vou trago para vocês a bênção e o contrário da bênção. Perguntam nossos sábios, começa singular e acaba com plural? Diz sim, porque cada escolha que faz um Yehudi dentro deste mundo está ligado. Nós somos um povo, um coração. Que lev echad, am echad. Nós somos um sentimento e um só corpo. Bnei Israel é como se alguém lhe está doendo um braço, e a pessoa tem um braço que está sarado e outro que está doendo. Então a pessoa se está sentindo mal. Assim somos nós. O povo de Israel não depende solamente de uma pessoa. Nós dependemos de todo Am Israel. Voltando um pouquinho sobre as promessas de Rabbi Akiva, estas promessas Rabbi Akiva falou, eles que fizeram mal estão festejando, imagina o que acontecerá com aquele que faz bem. Se ele que faz mal, ele hoje está sendo abraçado, está se divirtiendo. Esta é uma resposta muito importante para todas as perguntas que temos na vida. Aquela pessoa que se pergunta
tzadik verá lo. Você vê o justo, ele sofrer, e você vê o injusto rir. Como funciona? A ver, explica. Rabi Akiva explicou. Falou, eles que fazem mal, eles estão passando bem. Imagina, perguntou, filho, o que você quer? Eu preciso 1000 moedas, na época era rublos, preciso 1000 rublos para poder dar continuidade para meu negócio. O Rashash não tem estou cumprindo a mitzvah da Torá, le entregou para ele os 1000 rublos e lhe fez assinar um documento. Qual é o documento? Documento que ele está devendo para o Rashash 1000 rublos. Assim foi, entregou o dinheiro e o comerciante continuou com o seu negócio. Passou um tempo, 6 meses, para Hashem, o comerciante se levantou, começou a vender, ele teve berajá, ele aumentou seus negócios e um dia decidiu que vai devolver o dinheiro para o Rashash, para este grande rabino. Bateu a porta e viu que o Rashash estava estudando Torá. Estava estudando Torá o Rashash e ele não quis incomodá-lo, pegou os 1000 rublos e o deixou acima do livro e foi embora. Falou seguramente quando o Rashash termine de estudar, ele vai perguntar de quem é esse dinheiro e dessa maneira vou resolver o problema. Passaram mais 3 meses e este comerciante tem que levantar a dívida e não aparece. Aí lo chamam do tribunal e lhe dizem, olha, cadê o dinheiro que você se emprestou do Rashash? Falou, eu já devolvi. Chegaram para o Rashash falou, ele não me devolveu nada, então temos que fazer um Din Torah. Temos que fazer um julgamento do tribunal rabínico para ver. Bom, aí toda a cidade se enterou que este comerciante teve um Din Torah com o Rashash. Já todo mundo começou a falar mal dele. Este homem estava muito envergonhado e não sabia como se defender, até que um dia o Rashash, o próprio Rashash, abre novamente um livro de seu armário, de seu livreiro, encontra as 1000 moedas que estão dentro de seu livro. Não sabia o que fazer o Rashash. Começaram a derramar lágrimas. Falou, como pode ser? Como fiz isso? Mandou imediatamente chamar o comerciante. Falou, te peço desculpas, eu estava muito concentrado esse dia, mas eu vou ir Shabbat na sinagoga, na sexta-feira, e vou falar que teve um ta'ud, teve um erro com você. Dessa maneira você vai limpar teu nome. E aí foi o Rashash e falou no Shabbat, senhores, estava estudando, este homem é tzadik, yashar, tov, é uma pessoa boa, justa e verdadeira. Ele me devolveu o dinheiro e eu não percebi. Peço desculpas diante de toda a comunidade. Al outro